Olá pessoas, meu nome é Luciano Ludovico. Vamos para mais uma questão de matemática do Enem que diz o seguinte: a Secretaria de Saúde de um município avalia um programa que disponibiliza para cada aluno de uma escola municipal uma bicicleta, que deve ser usada no trajeto de ida e volta entre a sua casa e a escola. Na fase de implantação do programa, o aluno que morava mais distante da escola realizou sempre o mesmo trajeto, representado na figura, que a gente mostra aqui, que a gente vai analisar, na escala de 1 para 25 mil por um período de 5 dias. E aí ele pergunta, quantos quilômetros esse aluno percorreu na fase de implantação do programa? É importante a gente analisar exatamente o que o enunciado está nos dizendo. Ele fala o seguinte, que essa bicicleta que é fornecida é utilizada no trajeto de ida e volta. E que o período de implantação desse programa representou um período de 5 dias. Isso é uma informação bem importante para o problema. Ou seja, ele faz o quê? Esse período de implantação ele foi de 5 dias, né? E ele fazia, e essa bicicleta era usada no trajeto de ida e volta. Ou seja, ele sempre fazia isso, ou seja, duas vezes ao dia, ele fazia esse trajeto, que é o trajeto que a gente vai analisar depois ali na figura. Então quer dizer que qualquer valor que a gente achar, ele vai ter que ser o quê? Multiplicado por 10, porque são 5 dias e 2 vezes ao dia. Tá. Dito isso, vamos analisar agora a trajetória que esse cara faz. Ele diz que esse quadro representativo, esse desenho representativo, está numa escala de 1 para 25 mil. É importante a gente lembrar que numa escala a gente tem sempre que uma razão entre o valor que a gente tem no desenho pelo valor real. Então quer dizer, se eu tenho uma escala de 1 para 25 mil, a gente está dizendo o seguinte, que cada 1 centímetro que ele vai percorrer nesse desenho corresponde na realidade a 25 mil centímetros. Então agora a gente precisa saber, bom, analisando esse desenho, qual é a distância percorrida por esse aluno com a sua bicicleta dos trajetos de casa até a escola. Então isso aqui é barbado da gente conseguir analisar dentro do gráfico. Então ele vai dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então 16, ou seja, 16 centímetros aqui nesse desenho vai ser a trajetória dele. Então aí basta fazer uma regra de 3, ou seja, se 16 centímetros corresponde a um valor que a gente quer encontrar, né? Ou seja, corresponde à trajetória dele, e a gente tem que 1 centímetro corresponde a 25 mil, eu formo aqui uma regra de 3. Então, 1 centímetro seria 25 mil centímetros na vida real, então 16 centímetros no desenho seria quanto na vida real, né? Então, o que eu vou fazer? Uma regrinha de 3, isso aqui vai ficar 1 vezes x igual a 25 mil vezes 16. Isso aqui, então, fazendo essa conta, eu chego que x vai valer, então, 400 mil centímetros, que isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes 10 na 5, a gente tem 5 zeros aqui, então 4 vezes 10 na 5 centímetros, que a gente vai utilizar exatamente para facilitar depois as nossas contas. Então, centímetros aqui. Bom, aí no problema ele pede esse valor em quilômetros, então ele pede em quilômetros, então a gente vai ter que converter essa unidade de centímetros para quilômetros. Para isso a gente vai ter que recorrer àquela velha e boa tabelinha que fala de quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, e aí a gente tem que ver o que? A gente tem que fazer essa conversão. Eu uso aqui uma regra bem prática utilizando base 10, que é o seguinte: sempre que a gente for passar de uma unidade maior para uma unidade menor, a gente sempre vai multiplicar o valor que a gente tem por uma potência de base 10 e a potência que a gente vai ter aqui vai ser, o expoente que a gente vai ter aqui vai ser o número de casas andadas positivos. O que vai acontecer? Exemplo, se eu tenho 1 metro aqui, tá? Se eu tenho 1 metro, eu vou andar, para conseguir chegar em centímetros, eu vou andar quantas casas? 1, 2. Então eu vou pegar esse 1 metro, esse valor 1, e vou multiplicar ele por 10 na 2, que é o número de casas que eu ando. Então,
uma, duas casas. 1 vezes 10 na 2, isso aqui o 10 na 2 vai dar 1 e 2 zeros, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui 100 centímetros, que é uma coisa que a gente já conhece. A gente sabe que 1 metro vai dar 100 centímetros, é uma coisa mais conhecida. Mas vocês veem que esse exemplo aqui, vocês vão ver que esse exemplo, ele exatamente já nos ajuda a entender como é que é o mecanismo desse sistema. A mesma coisa, eu quero passar agora os 100 centímetros para metros, então eu errei aqui, para metros. O que vai acontecer? Quando a gente for passar para metros esse cara, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse 100, tá? E vou fazer o quê? Quando eu passo de uma unidade menor para uma unidade maior, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por uma potência de 10, só que no expoente vai estar menos o número de casas andadas, o contrário do que a gente fez antes. Então, quando eu passo de centímetro para metro, eu vou andar o quê? 1, 2 casas. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 10 na menos 2. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter o seguinte, que esse 2 aqui, ele vai fazer com que eu desloque essa vírgula aqui para a esquerda, então eu vou deslocar 1, 2 vezes a vírgula para a esquerda, e aí eu vou ter aquela relação que 100 centímetros vai ser 1 metro. Então isso aqui é uma regra bem prática para a gente poder fazer isso aqui sem ter que fazer todas aquelas casinhas. É um método alternativo daquelas casinhas que a gente faz aqui. É um método que pode ajudar a gente a resolver as questões um pouco mais rápido. Mas daí voltando e aplicando isso no nosso problema, a gente tem o quê? A gente tem aqui que isso aqui é 4 vezes 10 na 5 centímetros, seria então a trajetória que a gente achou. Se a gente quer passar isso para quilômetros, a gente vai ter que passar o quê? A gente vai ter que ver, tá? Agora, lá na tabelinha, por esse método que a gente aprendeu agora, o que vai acontecer? Eu quero passar de centímetros para quilômetros. Então, se eu passo de uma unidade menor para uma unidade maior, eu vou multiplicar por 10 na menos o número de casas que eu vou andar. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, eu vou ter o quê? 4 vezes 10 na 5, que é o valor em centímetros, vezes 10 na menos 5, menos o número de casas andadas, 1, 2, 3, 4, 5. Quando a gente pega aqui bases iguais, a gente soma os expoentes. Quando a gente soma 5 com menos 5, isso vai dar 0, né? Então, isso ficaria 4 vezes 10 na 0. Como a gente sabe, 10 na 0 isso aqui vale 1. Então, eu vou ficar que isso aqui vai dar, então, 4 quilômetros. Bom, mais importante, 4 quilômetros vai ser a distância vai ser a distância que ele anda quando ele faz a trajetória da casa para a escola. Mesma coisa da escola para casa. Só que a questão ele faz esses 4 quilômetros durante ou seja, em cada trajeto que ele faz durante o período da fase de implantação do programa. Só que ele faz isso nessa fase de implantação durante 5 dias, 2 vezes ao dia. Ou seja, ele faz ele faz esse trajeto 10 vezes. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse valor de 4 km, multiplicar por essas 10 vezes que ele faz, e aí eu chego na conclusão de que isso aqui vai dar o quê? Vai dar 40 km. Então, no período, lá na fase de implantação do programa, ele vai andar ao total 40 km, e isso vai corresponder, então, à alternativa E.